Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Coach Rubens, ele faz uma leitura da análise do Miguel Chain sobre o Ramon e faz várias observações. Lembrando, se você quer assistir esses podcasts completos, os links estão na descrição. Hoje, o Miguel Chain esteve num podcast com o pessoal da empresa do Ramon, viu uma atualização do Ramon, ficou muito aliviado. A gente fez um podcast há pouco com o Miguel Chain, e o Miguel disse que realmente ficou impressionado com o que viu do Ramon. Ficou bem impressionado com o que viu do Ramon. Foi, como que eu posso dizer? Foi um alívio para ele ver que o Ramon evoluiu e que esse mistério que está em torno da sua aparição realmente vai causar um bom impacto para todo mundo, tá? Ponto. Então o Miguel ficou realmente impressionado, gostou da evolução de fato. O Miguel não é um cara fácil de você impressionar. É um cara que tem um alto nível de exigência, porque realmente está no cenário, né, há muito tempo, então ele não se impressiona com muita coisa, com pouca coisa. E ele gostou muito. Porém, sem que ele percebesse, eu fiz uma leitura do que ele viu e do que ele acabou deixando escapar. Logo depois dele fazer essa... E vamos lembrar o seguinte, tá, pessoal? A gente tá falando do Miguel Chain, tá bom? Na minha opinião, o melhor jornalista de bodybuilding do Brasil, da história, tá bom? É o cara que cobre bodybuilding, que reporta sobre bodybuilding, e que analisa bodybuilding há mais tempo de todo mundo. Não tem ninguém no Brasil que faz essa função há mais tempo do que o Miguel Chain. Pra vocês terem uma ideia, eu tô dentro do esporte desde 2003. Eu já me lembro do Miguel Chain como colunista, como analista, já fazendo contatos internacionais como correspondente e tudo, tá? É realmente um jornalista, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui rapidinho. Ô, Big, dá uma olhadinha aqui se alguma coisa te apetece e escolhe aqui. Quando o Miguel viu, ele ficou impressionado, ele gostou, mas, logo depois, nós fizemos uma enquete ali na mesa. Ele já tinha visto o shape do Ramon. Pode mandar para ele. Ele já tinha feito eu tinha feito uma análise do shape do Ramon, já tinha estado no podcast com o pessoal da Max Titânio, e foi lá para o nosso podcast, fez realmente, assim, disse realmente que ficou impressionado com o shape do Ramon, que ele está evoluído, que ele realmente atendeu as expectativas. E eu vi o Ramon, o físico. Viu o físico do Ramon? Por vídeo. Me mostraram, eu reagi e tal, deve estar rolando na internet já. Eita, Miguel Reage Chain. aqui pra nós. Reage aqui ao vivo também. Vou falar porque tá, já rolou no podcast, acho que nada a ver e é uma informação relevante. Melhorou em relação ao Arnold. Melhoraram as costas, peitoral mais espesso, o femoral de lado tá saltado. Então, mediante a isso, analisando um depoimento como o do Bob, se ele melhorou do Arnold, melhorou pose. Pra mim, ele ameaça o Bumstead, e não o Urs ameaça ele. Eu acho que é mais fácil ele chegar no É mais fácil ele vencer o Bumstead do que o Urs vencer os caras. Então, mas é onde que eu mudei minha opinião, porque a pose melhorou. Tá melhor. Importantíssimo. Ele tá mais solto, ele tá se arriscando um pouco mais e bem. Legal. Pelo que eu vi. Boa. Então você vê que teve realmente ali um direcionamento. Até o momento, antes de ver, eu tava, cara, eu acho que o Urs pode passar. Eu tava naquela... Depois que eu vi, falei, não, realmente, contra o Bumstead, vai ter que ver no palco o que vai acontecer, o que ele vai trazer também. Poxa, mas pelo que a gente já viu do Urs, eu acho um pouco difícil se for julgado de maneira certa, justa e não tiver nenhuma intercorrência no meio. Difícil bater. Logo depois, ele acabou tendo que, a pedido do pessoal do podcast, fazer uma previsão do Mr. Olímpia desse ano.
e ele manteve o Chris Bumstead em primeiro lugar. E obrigado pela informação, você viu o Ramon. Antes mesmo de você ir embora, dê o seu top 5 aí da classe. Bumstead, Ramon, Urs, Rough Diesel. Quinto lugar, acho que o Brion pode beliscar. Deixou o Ramon em segundo do mesmo jeito. Então, nessa história toda, e aqui eu tô analisando entre linhas, tá bom, pessoal? Vocês podem conferir, tá lá no podcast, no canal da Darkness, tá? Mais cedo, o Chain esteve com o pessoal da empresa do Ramon, viu uma atualização do shape do Ramon, foi para um outro podcast, onde eu estava, comentou sobre o shape do Ramon, fez boas referências do shape do Ramon, tanto ao vivo quanto no privado, mas na hora de dar o seu palpite, manteve o Chris Bumstead em primeiro lugar. Tá? Essa é a leitura que eu disse. Se vocês quiserem conferir isso, tá no canal da Dark House, do podcast deles, tá bom? A previsão do Chain ainda mantinha o Chris Bumstead em primeiro lugar. E eu entendo a postura dele. Eu entendo, porque quando você vê o físico de alguém que evoluiu, você ainda assim tem que levar em consideração que do outro lado tem um cara que é o campeão, que na cabeça da arbitragem, para perder o título, precisa ser realmente superado. E normalmente isso acontece quando a gente fala em Mr. Olímpia, quando o campeão ou não evolui, ou piora, e a sua concorrência vem evoluindo demais. A gente não pode esquecer que quando o Big Ramy ganhou o primeiro título dele, foi avassalador. Ele estava realmente impecável. E que no ano seguinte, ele voltou com um físico pior do que ele tinha apresentado. E mesmo assim, venceu. Porque mesmo ele tendo piorado, não houve, perante os seus adversários, alguém que tivesse tido uma melhora ou que tivesse apresentado algo superior ao dele. Sendo a Classic Physique uma categoria que tem um Ramon que fatalmente vai trazer algo melhor, o Ramon nunca piorou de uma competição para outra. Nunca. Desde que eu vi o Ramon competir pela primeira vez na NABA, e a gente está aqui com um cara que foi presidente da NABA, tá? Domingos, chega aí. Só para vocês terem uma ideia. Aparece aqui. Dá um oi pro pessoal aqui. Fala aí, galera. Dá uma baixadinha. Tamo aí. Senta aqui, rapidão. Então. Entra aí. O pessoal, só para quem não sabe, tá? O Domingos é dirigente esportivo há quantos anos, cara? Nossa senhora, cara. Acho Só dirigente. 16 anos. Atleta mais de 20. Bom, ele é o rei de Sergipe, tá? Só para vocês terem uma ideia. E a gente já teve muita viagem internacional junto, já tem uma história, né? E ele viu o Ramon praticamente estrear no fisiculturismo na NABA. O Ramon foi campeão brasileiro na NABA na Júnior, categoria Júnior. E já subiu impressionante, cara. Ele era um atleta diferente dos demais, né? É um cara que subiu no palco, ganhou a categoria sem fazer muito esforço, cara. Musculatura diferente. Não é à toa. Ramon é um fenômeno genético, né? Sim. Ele é um cara que tá onde tá porque Deus foi muito bom com ele, cara. Colocou ele no mundo para ser fisiculturista, cara. O cara nasceu para ser bodybuilder. Sim. E, cara, você que viu ele, você arbitrou ele. Sim. De lá até hoje, você viu o Ramon regredir em algum momento? Não, só evolução, cara. Só evolução. E outra coisa, as expectativas muito boas. Acredito que ele tá incrível realmente. Não tá mostrando o físico, mas vai surpreender todo mundo aí. Se o Chris der um vacilo, Ramon leva. Justamente. Então, assim, o cenário, ao meu ver, quando a gente pega um atleta com esse retrospecto, é que o campeão não pode errar, ele não pode falhar. Mas, ainda que a concorrência venha evoluindo, quando um campeão do Mr. Olímpia mostra evoluções, normalmente ele se mantém. Ah, Rubens, mas isso não é certo. Eu tô aqui para trazer fatos, trazer dados para vocês, tá? Se um Chris Bumstead mostrar evolução, é difícil alguém mexer no bolo dele. Até porque, pessoal, uma coisa que, sendo justo ou não, vocês têm que levar em consideração é o seguinte. O campeão do Mr. Olímpia, ele vira o embaixador do Mr. Olímpia por um ano.
Ele é o cara que vai contar para o mundo o que a categoria é, o que o esporte é e tal. E é óbvio que uma instituição quer ter bons campeões. É óbvio, não é? Com certeza. É óbvio que uma instituição quer ter um cara que motive novos jovens a entrarem para a categoria, que fale bem sobre a categoria, que represente bem a categoria, que seja um bom exemplo, né? Então, nesse ponto, o Chris Bumstead nunca deixou nada em xeque. Ele sempre foi um bom representante, é um bom garoto, é um cara educado, é um cara midiático pra caramba, levou o bodybuilding para esferas que o bodybuilding nunca tinha chego, né? Então ele tem contatos que normalmente os outros bodybuilders não têm. Então é fácil para o Mr. Olímpia ter ele como campeão. É só isso que conta? É óbvio que não. É óbvio que não. Hoje, com a nova diretoria, com os novos rostos que julgam o campeonato pela Pro League e por toda a federação, eu nunca vi um cenário tão favorável para um cara vencer por merecimento e não por nome. Nunca vi. Se tem uma equipe, um staff que realmente pode mudar isso, é esse. Sabe? É essa cara nova que o Tyler Manion deu, que os novos árbitros deram ali. A gente vê que os caras, eles não têm dó. Errou, não tá bom, vai perder. Tá? E a gente já foi muito crítico com relação a isso no passado, porque os caras realmente relutavam em mudar os campeões. Às vezes o cara tava ruim e tal, e os caras mantinham o cara lá no posto sem ter muito motivo e tal. Hoje em dia a gente vê uma dança de cadeira, meu irmão, você errou, ó, tá fora, né? Tá fora, a gente tem mais o que fazer aqui, deixa os caras que estão indo bem ganhar e já era. Então nunca foi tão favorável para ver uma mudança de posto, caso seja justo. E é isso que você tem que entender daqui 2 dias, que tem que acontecer justiça. Ramon tem uma base de fãs incrível, a maior da história do Brasil. Acho que nunca um brasileiro foi tão querido no mundo como o Ramon é. A gente quer ver ele campeão, a gente vai ver ele campeão, mas a gente tem que entender que ali é um jogo com peças fortes, né? Ele não tá competindo contra... Não dá pra brincadeira ali, né, cara? Ele não tá competindo contra caras que são votos vencidos. Ele tá competindo contra o maior fenômeno midiático da história da musculação, que é o Chris Bumstead. Sim. Ninguém nunca conseguiu números tão expressivos de popularidade, de mídia, de participação, de abrangência, como o Chris Bumstead conseguiu. Então isso tem um peso. O maluco tem 20 milhões de seguidores na rede social, cara. Não é qualquer pessoa, né, cara? Falando numa língua nativa da maioria das pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração. O Ramon precisa evoluir o inglês. Acho que ele evoluiu o inglês. Acho que ele está mais preparado. A vitória no Arnold Classic fez com que ele entendesse que ele é o cara, né? Então eu acho de verdade que, cara, ele está preparado para vencer, mas vocês, audiência, vocês, fãs, vocês, amigos que gostam do Ramon, precisam dar tempo para que isso aconteça do jeito certo. A gente não quer destruir um ídolo como o Ramon, tá? Com comentários ruins, pô, não sei o que, expectativa, o cara não ganhou e tal. Não, cara. O curso natural é que ele não vença. Então vamos se permitir viver a novidade da vitória dele caso ela venha. Na verdade, cara, eu acho que a gente já tem que ser muito grato ao Ramon, cara. O que Ramon conseguiu era inimaginável pra gente. O Brasil. Entendeu? Você ter um brasileiro aí disputando o título do Olímpico. Era uma coisa que a gente sonhava que poderia acontecer, mas era um sonho muito distante. E Ramon tornou isso muito real. Sim. Só o fato dele ser o segundo atleta da categoria mais badalada do Olímpia já é uma coisa histórica. Cara. Uma com certeza. Sensacional. O que ele atingiu aí era inimaginável. Com certeza.